Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos continuar respondendo questões sobre noções de informática. Hoje eu separei algumas questões sobre e-mail, sobre correio eletrônico e outros assuntos da internet. Então, sem enrolação, bora para a primeira questão, que diz assim: o protocolo de correio eletrônico que permite que as mensagens armazenadas em um servidor de correio eletrônico sejam descarregadas para a máquina de um usuário é: alternativa A, download; alternativa B, mail-p; alternativa C, POP3; ou alternativa D, upload. Pensa um pouquinho que eu já volto para responder. Beleza, voltando para responder a questão, então a alternativa correta que responde à pergunta é a alternativa C, POP3. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre os protocolos que são utilizados no correio eletrônico. Então, o primeiro deles é o POP3. O POP3 ele serve para receber mensagens de e-mail que são encaminhadas para você. Só que no POP3, essas mensagens elas são armazenadas no próprio computador do usuário, o que possibilita que, após serem baixadas, o usuário ele consiga ler essas mensagens mesmo sem internet. Outro protocolo que também serve para receber e-mails, receber mensagens, é o IMAP. Só que diferente do POP3, no IMAP, o usuário ele vai ler as mensagens, os e-mails que estão armazenados no servidor, na internet. Então, tem uma vantagem de não ocupar espaço no computador do usuário. Só que, para ler essas mensagens, ele precisa estar conectado à internet. E existe também um outro protocolo relacionado ao correio eletrônico, que é o SMTP, que é usado para enviar mensagens. Então, quando eu envio mensagens ou e-mails, no caso, eu uso o protocolo SMTP. Em outra aula, nós vamos falar mais sobre protocolos que existem na internet. Mas, por enquanto, você já sabe alguns que são utilizados pelo correio eletrônico. Vamos agora para a próxima questão. Diz assim: para enviar um e-mail utilizando o Microsoft Outlook na sua configuração padrão, é preciso preencher o campo para com o endereço eletrônico válido. Como? Então, tem várias opções aí, alternativa A, B, C, D ou E. Dá uma olhada nessas opções, que já já eu volto para dizer qual que é a alternativa correta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa D, parabéns, você errou. Errou! Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, aí eu sou ruim. Porque o correto é a alternativa E, maria@tjsp.com.br. Então, o endereço de correio eletrônico ele tem que seguir algumas regrinhas. O endereço ele é formado, primeiro, pelo nome do usuário, aí no caso é Maria, depois vem um arroba, que é esse azinho estilizado. E depois do arroba vem o endereço da empresa que possibilita o acesso ao correio eletrônico. Aí no caso é o tjsp.com.br. Mas existem vários outros, como Gmail, Yahoo, Hotmail. Então, sempre vai seguir essa estrutura, Vem o nome da empresa, da pessoa, do usuário, daquela conta de e-mail. Depois vem o arroba e depois o site da empresa que possibilita, o correio eletrônico. Veja que nas outras alternativas está tudo uma bagunça, Em vez de usar pontos ou barra. Na alternativa D tem HTTP, que é um protocolo de internet, mas que não é utilizado no correio eletrônico. Então, a única alternativa correta é a alternativa E. Vamos agora para a próxima questão, que diz assim: C, depois de elaborada uma mensagem do Microsoft Outlook, não se preencher nenhum endereço de e-mail no campo do destinatário,
e fechar-se a mensagem pelo botão fechar, o que ocorre com esta mensagem? Alternativa A, a mensagem será perdida. Alternativa B, o MS Outlook irá perguntar se deseja salvá-la e logo após irá enviá-la mesmo assim. Alternativa C, a mensagem será enviada para itens excluídos. Alternativa D, a mensagem, se for salva, irá para a pasta rascunhos. Alternativa E, uma mensagem sem destinatário não pode ser fechada, portanto, esse texto terá que ser identificado. Dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada nas questões que já eu volto para responder. Ok, de volta para responder essa questão. Então, a alternativa correta que responde essa pergunta é a alternativa D. Quando eu faço um e-mail, não coloco o destinatário e fecho ali a mensagem, o que acontece? Esse e-mail vai para a pasta rascunhos. Então, fica salvo ali na pasta de rascunho e eu posso, a qualquer momento, terminar aquele e-mail, né, colocar um destinatário e enviar ele. As outras alternativas, então, não são verdadeiras. Gabarito, alternativa D. Vamos para a próxima questão. Diz assim: no uso do correio eletrônico, o que significa um spam? Alternativa A, e-mail encaminhado sem o consentimento do receptor. Alternativa B, o e-mail enviado de volta ao servidor que originou a mensagem sem atingir seu destino final. Alternativa C, e-mail enviado com finalidade comercial. Alternativa D, características de um grupo-alvo para recebimento de e-mails. E alternativa E, revendedor de listas de endereços de e-mails. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que já a gente volta. Beleza, de volta para responder essa pergunta. Então, o que é um spam? Um spam é um e-mail que é encaminhado sem o consentimento do receptor. Com isso, nossa alternativa correta é a alternativa A. O spam, então, que é uma palavra inglesa, ela significa uma mensagem eletrônica que é recebida sem ser solicitada pelo usuário, ou seja, sem o seu consentimento. Existem outras palavrinhas que são derivadas do spam. A primeira delas é spamming, que é a prática de enviar e-mails em massa, sem o consentimento das pessoas. E quem envia esses e-mails é chamado de spammer, que é o autor desses spams. Então, caso caia na sua prova alguma dessas palavras, você já sabe qual é o significado. Vamos para a nossa próxima questão. Diz assim: considerando a linguagem relativa à internet, relacione as colunas. Primeiro, upload. Segundo, SMTP. Terceiro, reload ou refresh. Quarto, link. Cê é louco, cachoeira? Ligação entre páginas de internet ou imagens e texto. Protocolo ou conjunto de informações utilizada para a transferência de e-mail. O mesmo que carregar novamente uma página de internet. Enviar arquivos para o servidor ou para outro computador. Assinale a sequência correta de cima para baixo. Então, alternativa A, 4321. Alternativa B, 3421. Alternativa C, 4231. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vou dar 2 segundinhos e já volto com a resposta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você está gostando. E se você quiser, se inscreve no canal para não perder conteúdos desse tipo. Voltando então com a resposta, a nossa alternativa correta que responde essa questão é a alternativa C de casa. Então a primeira lacuna aí se refere ao link. O link é a ligação entre páginas de internet ou imagens e texto. Já a segunda lacuna
é a definição de SMTP. É um protocolo ou conjunto de informações utilizado para a transferência de e-mail. Lembra que nós já tínhamos conversado sobre SMTP. Já a terceira lacuna é a definição de reload ou refresh, que é quando a gente recarrega aquela página da internet. Existe uma tecla de atalho que serve para a gente fazer esse refresh, que é o F5. Se você estiver numa página de internet e clicar F5, ele vai atualizar, vai recarregar aquela página. Então você pode utilizar também o F5. E a última lacuna, que é enviar arquivos para o servidor ou para outro computador, é a definição de upload. Então, o upload é o contrário de download. Download a gente tira arquivos da internet e no upload a gente envia arquivos para a internet. Então, o nosso gabarito é a alternativa C. Vamos para a nossa próxima questão. Ela diz assim: uma mensagem de correio eletrônico com um arquivo anexo é enviada simultaneamente a vários destinatários utilizando também cópias CC e cópias ocultas CCO. Nesse cenário, é correto afirmar que: alternativa A, nenhum destinatário receberá o anexo. Alternativa B, os destinatários relacionados no campo CCO receberão um aviso que havia um anexo, mas sem seu conteúdo. Alternativa C, somente os destinatários que estiverem no campo para ou no campo CC receberão o anexo, e os destinatários do campo CCO não receberão informações sobre anexos. Alternativa D, somente os destinatários que estiverem no campo para receberão o anexo. E alternativa E, todos os destinatários receberão os anexos. Pensa um pouquinho que eu já volto para responder. Beleza, voltando com a resposta. Então, a alternativa correta que responde essa questão é a alternativa E. Todos os destinatários receberão os anexos. Então, mesmo aqueles com cópia oculta, eles vão receber o e-mail inteiro. Mas qual que é a diferença, então, quando eu coloco um e-mail no campo para, outro no campo CC ou CCO? Qual que é a diferença desses três? Então, vamos analisar. O campo para, ele é designado para o destinatário original do e-mail. Então, a mensagem ela pode ser enviada para mais de um destinatário. E todos nessa lista saberão quem recebeu o e-mail. Então, o para é para o destinatário principal daquela mensagem. Já o campo CC, que significa com cópia, geralmente é enviado para quem é interessado, mas não é o destinatário principal daquele e-mail. Todos os que recebem essa cópia, eles conseguem ver os endereços de quem recebeu. Então, tanto os do campo principal quanto os que também receberam uma cópia. Já os que estão no campo CCO, que significa cópia oculta, apesar de também serem uma cópia, eles não conseguem ser vistos pelas outras pessoas que receberam aquele e-mail. Então, quando a pessoa ela receber aquele e-mail, né, seja ela o destinatário daquele e-mail, ou então uma pessoa interessada que recebeu uma cópia, ele não vai saber aquelas pessoas que receberam a cópia oculta. Então, essa informação fica escondida. Mas aí surge uma pergunta. Se eu recebi um e-mail para mim com cópia oculta e eu fui ocultado dos demais, será que eu consigo ver outras pessoas que também receberam esse e-mail com cópia oculta? A resposta é não. Então, eu só consigo saber os campos para, né, os e-mails que eram o destinatário principal, e os do campo CC, que eram com cópia. Então, aqueles e-mails que são colocados ali em cópia oculta,
eles ficam realmente ocultos de todas as pessoas que receberam aquele e-mail, até de outros que também estavam na cópia oculta. Então não tem como saber ali, só quem realmente enviou o e-mail que vai saber todas as pessoas que estavam ali com cópia oculta. Tá certo? Então se cair uma pergunta assim, você já sabe que a cópia oculta ela esconde de todas as pessoas que receberam aquele e-mail, até mesmo outras pessoas que também receberam como cópia oculta. Então vamos para a próxima questão, a nossa última. Diz assim: sobre webmails é correto afirmar. Alternativa A utilização do protocolo POP3 limita a utilização de webmails. Alternativa B, a utilização do protocolo IMAP limita a utilização de webmails. Alternativa C, a indisponibilidade e dificuldade de acesso ao protocolo HTTP limita a utilização de webmails. Alternativa D, as mensagens eletrônicas que ficarem armazenadas no servidor limitam a utilização de webmails. Ou alternativa E, a invasão de caixas de e-mails por hackers, spam e vírus de macro limitam a utilização de webmails. Pensa um pouquinho que já eu volto com a resposta. Ok, voltando para responder. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. As mensagens eletrônicas que ficam armazenadas no servidor limitam a utilização de webmails. Então, os servidores, eles geralmente disponibilizam uma quantidade ali, um espaço no servidor para você, para o seu e-mail. Conforme você vai enchendo, vai chegando no limite. Quando você atinge esse limite, então aí você não pode ficar colocando mais informações. Então, se chegar mais e-mails, ele não vai armazenar porque não tem mais espaço. Por isso você precisa ficar sempre excluindo mensagens antigas, e-mails antigos, para ter espaço para os novos. Então, as outras alternativas aí, elas não estão corretas, Elas estão erradas. Mas talvez por curiosidade, vocês tenham se perguntado o que é aquele vírus de macro que está aí na alternativa E. Então, um vírus de macro ou macrovírus é um vírus de computador que é escrito em uma linguagem de macro, isto é, uma linguagem construída em um software aplicativo como um processador de texto. E uma vez que alguns aplicativos eles permitem que programas macro sejam embutidos em documentos, dessa forma, então, os programas podem ser executados automaticamente quando o documento for aberto, o que fornece um mecanismo distinto pelo qual o vírus pode se espalhar. Então, esses vírus, geralmente, eles são colocados em arquivos de textos e enviados por e-mail. Por isso que é perigoso a gente abrir um e-mail ou abrir algum anexo dentro de um e-mail, porque pode conter esses tipos de vírus. Esses vírus, então, podem afetar o nosso computador, mas eles não limitam a utilização de webmail. Por isso que essa alternativa estava errada. Gabarito, alternativa D. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixa um joinha, vai! Além disso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada dos melhores conteúdos de concursos públicos.